Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre os tipos de sujeito. A gente já viu o que é o sujeito, que o sujeito é o ser do qual declaramos alguma coisa. A gente já viu o núcleo do sujeito, que o núcleo do sujeito é a palavra base, a palavra mais importante do sujeito. Que em torno do núcleo pode aparecer um artigo, quando eu digo a menina é bonita, olha o meu artigo A. E qual é meu núcleo? Menina, né? Pode aparecer um adjetivo, pode aparecer um numeral, tá? Então, o núcleo do sujeito é a palavra base, a palavra mais importante do sujeito. Só que hoje a gente vai falar sobre os tipos de sujeito. A gente tem 5 tipos de sujeito: sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado e o sujeito oculto e a oração sem sujeito. Falando sobre os tipos de sujeito, observa aí na apostila de vocês, lá na página que começa na página 39, 40 e 41 até a 43, esse conteúdo, tá? Observem a figura aí. Pedro é um bom menino. Quem é o sujeito? O sujeito é Pedro, né? O que sobrou é o meu predicado. Então, Pedro é o meu sujeito. Então, quantos núcleos eu tenho aí? Eu tenho só um núcleo, no caso, Pedro. Então, o meu sujeito ele vai ser um sujeito simples. Por que ele vai ser um sujeito simples? Porque eu tenho apenas um núcleo, ok? Aí eu tenho o sujeito composto. Quando é que um sujeito ele é composto? O sujeito ele é composto quando ele apresentar mais de um núcleo, tá? Composto, já está dizendo. Composto quando ele tem mais de um núcleo. Sujeito composto. Aí tem eu e meus amigos fomos à praia. Olha aí, eu e meus amigos, né? Mais de um. Então, quais são os núcleos do sujeito aí? Eu e amigos, né? Então eu tenho dois núcleos, logo o meu sujeito ele será um sujeito composto. Por quê? Porque eu tenho mais de um núcleo, pode ter 1, 2, 3, 4 núcleos, tá, gente? Então, eu identifiquei o meu sujeito. Quem é meu sujeito? Eu e meus amigos. Aí fomos à praia, já é o predicado. Então, meu sujeito é eu e meus amigos. E quais são os núcleos do sujeito? Então, é eu e amigos, tá? Então, o núcleo são as duas palavras principais de que eu estou falando. Então, eu e amigos serão os meus núcleos. Então, eu tenho mais de um, ele será um sujeito composto. Aí eu tenho o sujeito oculto. Quando é que o sujeito ele é um sujeito oculto? Observem aí o desenho. Acordei feliz. Por quê? O sujeito ele não está aparecendo aí na oração, né? Mas eu posso identificar. Como é que eu posso identificar esse sujeito? A gente sabe que ele existe, que ele está aí, mas ele não está aparecendo. Ele não está aparecendo na oração. Acordei feliz. Quem que acordou feliz? Eu, né? A gente sabe que o sujeito ele não aparece, mas ele está aqui na oração. Ele existe, sabemos que ele existe, mas ele não está expresso na oração. Como é que eu vou identificar o sujeito oculto? Pela terminação do verbo, pela terminação verbal. Observem aí, ó. Acordei feliz. Quem acordou feliz? Eu, né? Então, o meu sujeito ele será eu. Eu será o meu sujeito. Meu sujeito ele vai ser um sujeito oculto, porque ele não está expresso na oração, mas eu posso identificá-lo pela terminação do verbo. Se eu falar assim, fomos jogar futebol. Quem que foi jogar futebol? Nós, né? Então, eu identifico o sujeito pela terminação do verbo. Fomos jogar futebol. Quem? Nós, né? Então, nós será o sujeito. Nesse caso, o sujeito oculto. Ele não vai estar expresso na oração, mas eu vou identificá-lo pela terminação do verbo, tá, gente? Eu posso dizer assim, fui à praça. Quem foi à praça? Eu, né?
Então, eu fui à praça. Então, fui à praça. Então, eu será o meu sujeito, no caso, sujeito oculto. Perguntar assim, foste caminhar hoje? Quem que foi? Tu, né? Foste, a terminação. Então, eu vou identificar o sujeito oculto pela terminação verbal.